Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início ao curso de Engenharia de Software 1 e nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês a dinâmica do curso e explicar para vocês como é que vai ser o processo de avaliação nesse curso. Bom, antes de mais nada eu queria me apresentar. Meu nome é Leonardo Murta, vocês podem me chamar de Léo. Eu queria contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu fiz graduação em computação na UFRJ, minha turma é de 1995, me formei em 99, entrei para o mestrado, também na UFRJ, na COP, terminei o mestrado em 2002, entrei no doutorado de imediato também, lá na COP. Durante o doutorado eu passei um período na Universidade da Califórnia, Irvine, depois retornei, defendi meu doutorado em 2006, fiquei como pós-doc na COP até 2008, quando eu entrei para cá, para a UF. Então, eu estou na UF desde 2008. Minha área de pesquisa nesse tempo todo sempre foi engenharia de software, que é o assunto da disciplina que a gente vai estudar junto durante esse semestre. Eu queria também conhecer um pouquinho de vocês. A gente está numa situação adversa, né? Numa situação normal, eu estaria vendo vocês e vocês iam se apresentar, mas mesmo a gente estando nessa situação adversa, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Se vocês puderem, no post que eu vou fazer com esse vídeo no Classroom, deem reply contando quem são vocês, em que momento que vocês estão do curso, se vocês estão fazendo estágio, projeto final, iniciação científica. Se vocês têm alguma experiência com engenharia de software, eventualmente alguém que está estagiando já viu alguma coisa de engenharia de software no estágio, ou de alguma outra disciplina que chegou a tocar em conceitos de engenharia de software, e falar qual é a expectativa de vocês para a disciplina de ES1. Quem tiver condições e tiver interesse, ao invés de simplesmente escrever como um reply lá no vídeo, quiser gravar um videozinho no YouTube com essa apresentação, vai ser bem legal, porque eu vou poder ver vocês e conhecer um pouquinho mais de vocês. Você pode colocar o vídeo lá como não listado e botar o link no Classroom, então só a gente vai ter acesso a esse vídeo. Bom, mas afinal de contas, o que é engenharia de software? Se eu pegar a definição formal de engenharia de software da I3E, fala que engenharia de software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software. Eu botei em negrito sistemática, disciplinada e quantificável. Né? O que a gente está querendo com a engenharia de software? É entregar um software com qualidade em última instância e respeitando prazo, respeitando custo. Para a gente conseguir chegar lá, a gente precisa de processo. A gente precisa fazer o software de uma forma organizada, de uma forma pensada. E a gente precisa de ferramentas que ajudam a gente a executar esse processo de forma mais eficiente, né? Com menos erros. Então, em última instância, engenharia de software é a área da computação que se preocupa com a forma com que a gente faz software e tenta trazer para a gente um conjunto de processos, métodos e ferramentas que vão facilitar para a gente conseguir entregar softwares de qualidade e respeitando os requisitos da execução do projeto, como custo e prazo. Se a gente pegar a área de engenharia de software na UF, a gente tem 3 disciplinas que são as principais, né, no curso de Ciência da Computação. No curso de Sistema de Informação tem uma a mais, mas no curso de Ciência da Computação a gente tem 3 disciplinas que são as principais de Engenharia de Software, que é a Engenharia de Software 1, Projeto de Software e Engenharia de Software 2. Eu tentei botar nesse slide um esquema dando uma visão geral de como é que essas disciplinas estão organizadas, né? O que elas fazem, o que elas tocam. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a Engenharia de Software 1, que é a disciplina que vocês estão cursando agora, ela se preocupa com a engenharia de requisitos e com modelagem. Engenharia de requisitos, em última instância, é a forma com que eu extraio o conhecimento, o interesse, o desejo da cabeça do meu usuário, né? E modelo isso para desenvolver o software. E a modelagem é a continuidade da engenharia de requisitos, onde eu não só modelo os requisitos, mas também modelo a solução que eu pretendo implementar naquele meu software. Então, o foco da engenharia de software 1
está muito nessa questão de entender o que o usuário deseja e representar isso de uma forma com que os desenvolvedores consigam entender e discutir e, eventualmente, projetar soluções. Quando a gente vai para projeto de software, aí a gente entra de forma muito mais intensa nessa parte do projeto da solução. A gente vê arquiteturas de software, a gente entra nos padrões de projeto, nas formas de fazer projeto e termina com um pouco de reutilização. Então isso é o que a gente toca em projeto de software. E a engenharia de software 2, ela tem um foco muito mais forte em processo. Então ela tenta trazer para a gente um conjunto de processos que ajudam a fazer um bom software. Controle de versões, né, que está ali em gerência de configuração, garantia da qualidade, testes. Então eu tenho um conjunto, o próprio planejamento do projeto, tem um conjunto de outros processos que são necessários para a gente conseguir tocar com qualidade um software. Né? Mas o nosso foco nessa disciplina é engenharia de software 1, então a gente vai ter um foco principal em engenharia de requisitos e em modelagem. Se a gente pegar a ementa da disciplina, de acordo com a base de ementas da UF, a disciplina ela inicia com um histórico, objetivo, importância da engenharia de software. Isso vai ser a nossa próxima aula. Depois a gente tem a parte de engenharia de requisitos. Depois entra na modelagem na engenharia de requisitos, né? Como é que eu modelo os requisitos que eu consegui perceber, que são os desejos do meu usuário. Depois a gente entra em engenharia de projetos e modelagem de engenharia de projetos. O projeto aqui seria traduzido do inglês como design, né? Não é project, é design. Então como é que eu faço o design do meu software, como é que eu projeto a solução que vai resolver o problema que o meu usuário tem. Para a gente fazer essas modelagens, tanto na engenharia de requisitos quanto na engenharia de projeto, a gente lança a mão da UML, que é uma notação unificada de modelagem. Hoje em dia todo mundo usa ela para modelagem de software orientado a objetos. E a gente também vai usar ferramentas case. Ferramentas case são ferramentas próprias para você escrever modelos UML. Da mesma forma que a gente tem IDEs, que permitem a gente escrever código e com um conjunto de facilidades ali na IDE, as ferramentas case são equivalentes para modelagem. Então a gente tem um auxílio na hora de fazer os nossos modelos. Bom, uma motivação extra para vocês darem uma atenção para a engenharia de software. Eu sei que alguns de vocês vão seguir carreira em engenharia de software, outros não, outros vão seguir outros caminhos, mas vão ter a bagagem de engenharia de software. Independente disso, diversos concursos e diversas oportunidades de emprego exigem conhecimento de engenharia de software. Eu botei aqui 3 dos principais, né? Mas praticamente qualquer empresa que você for trabalhar, você vai ter que ter algum nível de conhecimento de engenharia de software. Então aproveitem a oportunidade para vocês ganharem essa bagagem, vocês terem esse conhecimento. E para os que são mais empreendedores e pretendem abrir uma startup, mais uma razão para vocês olharem para a engenharia de software. A engenharia de software vai ajudar vocês a fazer software de qualidade, respeitar prazo, respeitar custo e assim por diante. Bom, em relação ao curso, eu coloquei no ar um site para vocês, está na minha homepage, vocês conseguem navegar aqui no menu da esquerda, em cursos 2020/2. Lembra que a gente ainda está em 2020, segundo o calendário da UF, né? E Engenharia de Software 1, que é a disciplina de vocês. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter uma descrição detalhada de como é que vai funcionar o nosso curso. Eu queria muito que vocês lessem com cuidado esse site para a nossa próxima aula. E eu botei aqui embaixo também o link se vocês quiserem fazer um acesso direto a esse site. Basicamente no site tem as regras do curso. Como a gente está num modelo muito diferente do usual, é importante vocês lerem com cuidado essas regras, anotarem as dúvidas e na nossa próxima aula vocês trazerem para a gente discutir. Tem as datas das nossas atividades. Se vocês forem no final desse site, tem um calendário e lá eu falo tudo o que vai acontecer no curso, em que momento que vai acontecer. Então, leiam isso tudo e tragam as dúvidas. Bom, a dinâmica do curso, como eu falei para vocês, né, a gente está num modelo muito diferente. Eu tentei não só transpor o curso presencial para o remoto, mas sim adaptar para ele funcionar da melhor forma possível. Então eu estou usando uma dinâmica chamada sala de aula invertida. A ideia da sala de aula invertida é passar para vocês as aulas em vídeo, que é o que eu estou fazendo nessa aula e vai acontecer nas próximas.
para vocês assistirem assincronamente quando vocês tiverem oportunidade. E as nossas reuniões síncronas semanais vão ter o propósito de tirar dúvidas. Seja dúvida mais teórica de alguma coisa da aula que vocês não conseguiram entender, que ficou confuso, seja dúvida em relação à execução de trabalho ou execução de exercício. Então, a ideia é muito importante que vocês assistam a aula, que vocês tentem fazer exercício, tentem andar com o trabalho a cada semana, para vocês terem dúvidas, senão a reunião síncrona nossa vai ficar vazia, vai ficar sem um objetivo específico, né? Então é muito importante que essa dinâmica seja respeitada. A gente vai ter duas ferramentas principais para nos apoiar nesse processo de ensino à distância. Uma delas é o Google Classroom. O Google Classroom tem que ser visto como nossa referência principal da disciplina. Quer saber o que está acontecendo? Quer saber qual é o site? Quer saber qualquer coisa? Vai para o Google Classroom, que lá vai ter todo o material. E a outra ferramenta é o Google Meet. Então deixa eu falar primeiro um pouco do Google Classroom. O Google Classroom é uma ferramenta oficial da UF, né? E a turma já foi criada pela própria UF. Em princípio, os alunos vão ser adicionados automaticamente na turma. Se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente vocês chegaram nele a partir do Google Classroom. Mas se por alguma razão vocês souberem de algum aluno que está nessa turma, mas que não está no Classroom, me avise imediatamente para eu tentar ver o que está acontecendo. É fundamental que todos estejam no Classroom. Eu vou postar as aulas assíncronas. Essas aulas, quando eu falo assíncrono, é que é gravado, que vocês podem ver no momento que vocês quiserem. Vocês não têm que estar junto comigo. Eu vou postar todas elas no Google Classroom, para vocês assistirem para aquela semana. Só que, como eu já estou gravando essas aulas, eu também vou colocar essas aulas públicas no meu canal do YouTube, né, porque pode ser do interesse de outras pessoas. Se por alguma razão vocês preferirem receber a notificação pelo YouTube, fiquem à vontade, né? Para mim é indiferente, mas eu vou postar no Google Classroom para vocês, no momento correto, para vocês terem a sequência direitinho. Além disso, né, no Google Classroom tem uma área de materiais, né, que eu criei, e lá eu coloquei vários links importantes. Eu botei o link para as aulas gravadas, quer dizer, vou colocando, né, as aulas gravadas no que a gente for tendo reuniões. Eu vou colocar essas aulas lá. Eu vou colocar o link do site, link do Google Meet e qualquer outra informação, por exemplo, informação sobre estagiários de docência, monitoria, tudo eu vou colocar lá. Então, se você está querendo encontrar os links da disciplina, é só ir na parte de materiais que você vai encontrar tudo que você precisa encontrar. O Google Classroom também tem um mural de mensagens, onde eu vou postar mensagens importantes para vocês. E vocês podem também, dúvidas, se vocês não quiserem esperar pela próxima reunião de dúvidas, se vocês quiserem postar lá, podem postar. Eu vou responder. A gente tem estagiários de docência e monitoria que também vão responder. E outros colegas podem responder. A ideia é ser bastante dinâmico. Então, se algum colega tem como contribuir, por favor, contribua, vai ser bom para o nosso curso. Em relação a estágio de docência e monitoria, a gente tem um estagiário de docência, é o Henrique, ele é um aluno de doutorado, e a gente tem um monitor, que é o Jackson, que é um aluno de graduação. Os dois estão lá no Google Classroom junto comigo, vão ajudar a responder as dúvidas, e eles estão abertos e dispostos a fazer reuniões síncronas. Às vezes algum grupo está querendo uma orientação mais direcionada, marca com eles uma reunião síncrona num horário que seja possível para todo mundo, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito de poder colaborar. E as avaliações da disciplina também vão ser postadas no Google Classroom. Então, quando a gente for ter avaliação, eu vou colocar lá. Como eu disse para vocês, Google Classroom tem que ser a referência de vocês para vocês entenderem o andamento da disciplina e acompanhar a disciplina. A gente vai ter reuniões síncronas através de Google Meet. O link do Google Meet está lá no Google Classroom. Como eu falei para vocês, da sala de aula invertida, então a ideia da reunião síncrona não é uma aula, a ideia é dúvidas, vocês chegarem com dúvidas, fazerem perguntas e a gente discutir em cima dessas dúvidas. As nossas reuniões síncronas não tem cobrança de presença, isso é uma regra que a UF definiu. Então, se você não tem dúvida nenhuma, se você não por alguma razão, tem um impedimento, tem algum problema familiar em casa que você precisa colocar sua atenção, não tem problema nenhum você não participar das aulas síncronas.
Mas se você tem dúvida, ou se você tem disponibilidade, mesmo não tendo dúvida, a dúvida de um colega que você achava que você não tinha, pode ser interessante para você. Então, se você tem disponibilidade, acessa nossas aulas síncronas. Elas vão ser todas quintas-feiras, de 9 às 11. Na verdade, eu vou começar às 9, e é importante todo mundo chegar às 9. Por quê? Porque na hora que eu começar a aula síncrona, as pessoas vão fazer perguntas, a gente vai discutir, vai tirar dúvidas. Se for o caso, abro o slide, discuto, apresento um pouquinho mais alguma parte que ficou confusa e assim por diante. Mas na hora que ninguém mais tiver dúvida, eu vou encerrar a aula. Eu não vou ficar 2 horas lá esperando alguém que não chegou chegar. Então é importante todo mundo estar às 9, porque se 9h30 ninguém mais tem nenhuma dúvida, a aula vai ser encerrada. Então não adianta chegar às 10 que não vai ter mais ninguém lá. Então mirem para chegar às 9, tragam suas dúvidas, vamos discutir. Oportunidade interessante de ganho de aprendizagem. E toda quinta-feira a gente vai ter essa reunião. Uma informação importante, tanto para o Google Classroom quanto para o Google Meet, assegurem que vocês estão usando o e-mail do IDUFBR. Porque eventualmente vocês têm um e-mail do Gmail, né? E o IDUF é hospedado pelo Gmail. Então, se você tentar entrar no Google Classroom usando seu e-mail do Gmail, a turma não vai aparecer. Se você olhar no canto direito superior da tela, você consegue ver com qual usuário você está logado. Então, troca para o usuário do IDUF que a turma provavelmente vai aparecer para você. Bom, em relação à gravação de aula, né? Essas aulas assíncronas, elas são gravadas e eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Como só eu que apareço, é uma decisão pessoal minha, eu não tenho nenhum problema com isso, então eu deixo elas públicas. Em relação às aulas síncronas, são essas nossas reuniões síncronas que a gente vai fazer nas quintas-feiras, eu vou gravar, isso é uma recomendação da UF. A razão de gravar é que o aluno que por alguma razão não pôde participar, ele vai ter o material para ele assistir depois, se ele tiver interesse, estudar. E os alunos que participaram e quiserem rever alguma discussão, eles têm o material para poder acessar. Por outro lado, a UF entende que todo mundo que está participando daquela gravação tem direitos de imagem, né? Então, como a gente vai gravar essas aulas, eu queria alertar para vocês que se por alguma razão você não quer que a sua imagem seja gravada, não ligue sua câmera. Então, você tem o direito de não mostrar o seu rosto, basta você não ligar a sua câmera. Agora, se você ligar a câmera, você está concordando que sua imagem seja gravada, porque essas aulas vão ser gravadas. Da mesma forma, se você não quer que sua voz seja gravada, não use o microfone, use o chat. Se você abrir o microfone, você está concordando com que sua voz seja gravada, porque a aula está sendo gravada. Em relação ao escopo da gravação, é muito importante vocês terem clareza de que todo mundo que está aparecendo nessa gravação está concordando com que seja gravado para o escopo do curso, para ele mesmo e para os colegas poderem assistir. Só que esses vídeos não podem sair do escopo do curso. Então, se por alguma razão, em algum momento, alguém quiser tornar pública essas gravações de aulas síncronas, tem que pedir autorização a todo mundo que estava participando e que estava com imagem ou com voz nessa aula síncrona. Então, por favor, não divulguem essas aulas, elas vão ficar internas ao nosso Google Classroom, para vocês assistirem, mas elas não são públicas, elas não deveriam sair desse ambiente sem autorização de todos. Em relação à avaliação, como é que vai se dar a avaliação? A gente tem 2 elementos de avaliação. A gente tem testes. Eu não estou chamando de prova, são vários microtestes. Eu vou falar mais para frente como eles são. Eles têm um peso de 60% da nota. E a gente tem um trabalho em grupo, que eu também vou detalhar daqui a pouquinho, que tem um peso de 40% da nota. Então, basicamente, a nota final vai ser a composição dessas 2 avaliações. Bom, então, em relação ao teste, como é que vão ser esses testes? A gente vai trabalhar com avaliação continuada. A gente vai ter testes semanais. No primeiro mês não vai ter teste nenhum, isso também é uma regulamentação da UF. Então, o primeiro mês não tem teste, porque tem alunos entrando e saindo da disciplina. Depois de um mês, toda semana, a menos das semanas de apresentação de trabalho, toda semana a gente vai ter um teste.
Esses testes são assíncronos, então a gente vai subir no Google Classroom, provavelmente às 0 horas de terça-feira, e a gente vai dar 48 horas para vocês entregarem, para vocês responderem esse teste. Então vocês vão ter até meia-noite de quarta-feira, vão ter terça-feira inteira, quarta-feira inteiro. Mas se a gente não subir na 0 horas de terça-feira, subir em algum outro momento, de qualquer forma vocês vão ter 48 horas para responder o teste. Mas nosso plano é nesse período de terça e quarta, né? Porque aí inclusive engloba um horário que seria da nossa disciplina, então todo mundo em tese vai ter disponibilidade para fazer esse teste. Vocês vão responder num horário que for adequado para vocês nesse horizonte de 48 horas. O teste vai ser pequeno, não é um teste que vai ocupar um dia inteiro, né? Mas a gente tem esse prazo que é regulamentado pela UF mesmo, de testes assíncronos terem 48 horas, e vocês veem o melhor horário para vocês responderem esse teste. É óbvio que, né, o que eu falo aqui, que os testes são individuais, né? E é óbvio que honestidade é uma virtude importante, mesmo no presencial, mas agora ela ganhou um toque muito maior de relevância, né? Agora vocês são os fiscais de vocês mesmos. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Esse teste é para vocês fazerem, não é para você consultar o colega, não é para você consultar a internet. E a gente tem mecanismo de detecção de plágio que a gente vai lançar a mão na disciplina. Então, por favor, lembra que esse teste é individual e use o seu conhecimento para responder ao teste. Eventualmente, você não pega informação com um colega, mas você pega da internet. E o colega também pega da mesma fonte da internet e dá uma resposta igual. Né? Sob a ótica de plágio, a gente caiu no mesmo problema. Né? Então não interessa muito se o A copiou de B, se o B copiou de A, até porque mesmo se A tivesse copiado de B, ambos estão errados. Né? Está errado quem dá a resposta e está errado quem copia a resposta. Então, eu queria poder confiar em vocês que vocês vão ter essa maturidade de fazer os testes individuais com o conhecimento que vocês estão adquirindo durante o curso. Como a gente está trabalhando com avaliações assíncronas que duram 48 horas e continuadas com vários testes, a gente não vai ter nem segunda chamada nem verificação suplementar. Isso, novamente, é uma regra que a UF permite nesse cenário que a gente está trabalhando. Bom, em relação ao trabalho, a ideia é vocês aplicarem o que vocês estão aprendendo na disciplina. Então, é um trabalho que vai começar no primeiro dia de aula e termina lá no final, no último dia de aula. Então, tudo que eu for dando de matéria para vocês, vocês já podem estar aplicando no trabalho de vocês. O tema do trabalho pode ser o projeto final de algum dos alunos do grupo. Né? Vocês podem conversar, se todo mundo gostou daquele tema, pode usar aquele tema como base para seu trabalho. Pode ser um sistema legado do estágio de alguém do grupo. Um sistema legado é um sistema que não tem documentação. Óbvio que não pode ser um sistema que tem documentação, porque se a ideia aqui é você gerar modelos, levantar requisitos, se o sistema já tem isso, não faria nenhum sentido usar ele como tema. Mas se você tem um sistema que não tem modelos, não tem requisitos, é uma oportunidade. E pode ser algum sistema existente, algum sistema que vocês são usuários, por exemplo, Twitter. Eu quero fazer a modelagem, eu quero levantar os requisitos do Twitter, do Spotify, ou de algum outro sistema, Netflix, que vocês têm familiaridade. O grupo é grande, é um grupo de 5 pessoas. A ideia desse grupo grande é justamente simular um pouquinho o que é o mundo real. No mundo real você vai trabalhar numa equipe não menor do que 5 pessoas. Né? Então esse número 5 é um número interessante, às vezes é um pouquinho maior, mas esse número 5 já consegue simular um pouquinho o que é o mundo real. Como esse grupo é grande, dá para vocês se organizarem. Assim que eu botei o vídeo de uma matéria, alguém ou um subgrupo desse time aí ficar responsável por já ler, assistir esse vídeo, discutir com os colegas e começar a usar aqueles conceitos no trabalho, para vocês não deixarem acumular. O ideal seria o trabalho ele andar semana a semana junto com a matéria e vocês irem fazendo os modelos que vocês estão aprendendo. Eu vou pedir para vocês entrarem em contato comigo, pode ser no Classroom ou pode ser por e-mail,
me falando qual é a formação do grupo, quem são esses 5 alunos que vão ficar juntos no grupo e qual é o tema que vocês pretendem usar como base para vocês fazerem levantamento de requisitos e fazerem modelagem, né? Então, me passa isso, a gente discute se esse tema está apropriado ou não. Esse trabalho vai ter 3 apresentações, está no nosso calendário. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver os momentos dessas apresentações. Essas apresentações, a ideia é vocês gravarem um vídeo, é para ser assíncrono. Naquela semana a gente não vai ter atividade síncrona nenhuma, não vai ter a nossa reunião e não vai ter aula. Eu não vou postar aula, é uma semana vazia, entre aspas, porque a tarefa ali é vocês produzirem uma apresentação e subirem na plataforma para a gente, mostrando o andamento do trabalho, né? Então, idealmente, gravem um vídeo, coloquem no YouTube, pode colocar como não listado, se vocês preferirem, e manda o link para a gente ver o andamento do trabalho. Eu gostaria muito que vocês mandassem o link no Classroom, porque é legal os outros grupos também verem o que os colegas estão fazendo. Então, não é só para a gente avaliar, mas é legal para a turma inteira assistir esses vídeos dos colegas e tentar entender como é que eles estão lidando, como é que eles estão fazendo os modelos. Isso gera muito aprendizado entre nós. Então, é uma semana sem aula assíncrona, sem aula síncrona, mas com muita coisa para a gente fazer. Vocês produzirem vídeo e vocês assistirem um vídeo dos outros grupos. A primeira apresentação, ela tem um foco mais no levantamento de requisitos e diagramação do caso de uso, que são desses requisitos. A segunda apresentação tem um foco em diagramas de classe, tanto no nível de análise quanto no nível de projeto. E a terceira apresentação tem um foco em diagramas de transição, de estado, atividade e sequência, que são os 3 últimos diagramas que a gente vai ver na disciplina. Obviamente, nesse momento vocês não têm condição de fazer nada disso, mas no que eu for dando as aulas, vocês vão ganhando conhecimento, vocês vão conseguindo tocar esse trabalho. Ferramenta Case, que é a ferramenta que auxilia a gente a modelar. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Uma que eu uso e que eu recomendo é a Visual Paradigm. A Visual Paradigm tem uma edição Community, que é gratuita, que vocês podem baixar do site. Por que eu uso e recomendo ela? Porque ela é bem completa, ela é uma ferramenta profissional, né? Em várias empresas usam ela. E ela é bem completa, ela atende ao ML2, que é um ML que a gente está usando, de forma correta. Se vocês forem usar outra ferramenta, só assegurem que ela implementa de forma correta o ML2, para vocês fazerem diagramas que fazem sentido, né? Para vocês não trazerem diagramas que não são da UML. Em relação à bibliografia, esse livro, na verdade, eu trouxe conhecimento, esse curso trouxe conhecimento de diversos livros, né? Então eu botei alguns aqui, livros de UML, livros de casos de uso, que é um tipo de diagrama que a gente vai usar, mais livros de UML, livros gerais de engenharia de software, desenvolvimento de software e assim por diante. Não tem um livro que eu fale, olha, esse é o livro que vocês têm que ler do início ao fim. Vocês podem seguir o curso pelos slides, pelas aulas. Agora, se tiver algum ponto específico que vocês estão em dúvida, que vocês querem aprimorar, aí vocês podem consultar alguns desses livros. E eu coloquei alguns materiais online lá no site do curso, que vocês também podem consultar. Inclusive um livro que foi escrito por um professor da UFMG, que está disponível online. E se vocês tiverem alguma dúvida de algum ponto específico, quiserem alguma outra referência, peçam para a gente, que a gente busca, tenta ver se acha alguma coisa online para passar para vocês. Bom, eu sempre termino minha primeira aula com esse slide, né? Eu já falei um pouco disso e agora isso ganha mais ênfase. A gente, infelizmente, escuta muitos casos de corrupção, em especial no meio político do Brasil, né? E, de modo geral, a gente fica indignado com esse tipo de situação, né? Pelo menos se espera que se fique indignado com esse tipo de situação. E quando a gente vem para o nosso mundo, que é um mundo acadêmico, a corrupção ela não se dá, de modo geral, como desvio de dinheiro, ela se dá como desvio de conhecimento. Então, no momento que alguém copia o trabalho de outra pessoa, no momento que alguém assina a lista de presença, que não tem na nossa disciplina à distância, mas quando alguém assina por outro a lista de presença,
quando alguém pega uma coisa pronta da internet e coloca como a sua resposta, como sendo ele que tivesse escrito aquilo, todas essas situações são corrupções, né? E se a gente quer que o nosso país seja melhor, eu tenho certeza que vocês querem, a gente precisa lutar contra isso, né? Acho que é mais importante a gente ter honra, ter honestidade, mesmo que a nota no final não seja a nota que a gente gostaria que fosse, do que a gente ter um 10 no final, que esse 10 não é pra gente, esse 10 é porque a gente fraudou, né? Então, reflitam um pouco sobre isso. Eu acho que vocês estão tendo uma oportunidade ímpar, né? Nesse ensino à distância, vocês estão uma oportunidade ímpar de mostrar a maturidade de vocês, né? Então eu peço para vocês que sejam honestos, né? Se alguma coisa tá dando errado, conversa com a gente, mas não caiam na tentação de fraudar o sistema para vocês conseguirem sair do outro lado. Até porque esse tipo de disciplina que vocês estão fazendo agora, de Engenharia de Software 1, ela traz conhecimentos que são importantes para a vida profissional de vocês. Diversas empresas usam isso no dia a dia. Então, não aprender isso aqui é um tiro no pé, né? Esse é o momento de vocês aprenderem esses conceitos, para amanhã, quando vocês forem para o mercado, vocês terem isso já na bagagem de vocês. Bom, então é isso que eu queria trazer nessa nossa primeira aula, né? Uma aula de apresentação do curso. Eu vou colocar essa aula na plataforma para vocês assistirem, né? E eu queria muito que vocês lessem as regras do curso lá no site, assistissem essa aula aqui inteira e trouxessem, anotassem as dúvidas e trouxessem as dúvidas para a nossa próxima reunião, que vai ser na quinta-feira às 9 da manhã. Toda quinta-feira às 9 da manhã a gente vai estar junto, a menos das semanas de apresentação de trabalho, porque elas não têm atividade nenhuma, mas em todas as outras semanas a gente vai estar junto. Então, tragam as dúvidas sobre a dinâmica do curso, se alguma coisa não ficou claro, que é o momento da gente alinhar isso e semana que vem a gente começa a entrar com matéria. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.